Para quem gosta de saber do sentido dos sonhos, né, o que eles significam, até porque eles são realmente meio estranhos e confusos, tem várias escolas da psicologia que se aplicam nisso. Tem, por exemplo, o Sigmund Freud, né, pai da psicoterapia, que ele dizia que os sonhos são a satisfação de desejos. Você tem também o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que reparou a semelhança entre os sonhos e certas histórias e símbolos da mitologia, das religiões, dos contos de fada, do folclore. Você tem também Jacob Moreno, que misturou psicanálise com teatro e fazia um psicodrama dos personagens das situações dos sonhos de seus pacientes. Por fim não, né? Porque tem várias outras escolas, né? Tem o Fritz Perls da Gestalt terapia, que ele tinha realmente essa pegada existencialista, humanista e trazia os sonhos para o presente, para a realidade, para o aqui e agora. E se de repente você descobrisse que os sonhos de fato não têm sentido nenhum, que é apenas um processo biológico e automático, e que na verdade você lembrar dos sonhos pode lhe fazer mal? E se os sonhos fossem a lata de lixo da mente? Polêmico, não é? É disso que a gente vai falar essa semana. Vocês já ouviram falar em Francis Crick? Físico de formação, ele hoje é muito mais conhecido pelas contribuições que ele deu para o campo da biologia. Em 1963, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da estrutura do DNA. A partir daí, ele investiu um pouco em microbiologia, ainda era um campo recente, nos anos 60, e lá pelo final dos anos 70, ele também entra em outro campo que estava começando, né, pelo menos a versão moderna dele, que é a neurociência. E foi na neurociência que ele deu a segunda grande contribuição dele, a teoria da aprendizagem reversa. Para a gente entender um pouco mais da teoria de Francis Crick, a gente tem que falar das redes neurais. É o seguinte, o cérebro humano ele não guarda memória do jeito que um computador guarda. Um computador ele guarda em partes específicas do HD. Em pastas, por exemplo. É o que a gente chama de site specific. No caso do cérebro humano, ele guarda as memórias em teia, em cadeia. São memórias que funcionam à base da associação. E é isso que faz o cérebro humano ser tão potente. É o processamento paralelo versus o processamento serial. No caso do serial, que é o típico de um computador, ele precisa fazer as coisas passo a passo, em sequência. Por isso que aparece aquele relógio do Windows, né? Rodando. No caso do cérebro humano, não. Ele faz trilhões de coisas ao mesmo tempo. Agora, se o processamento paralelo ganha várias vantagens porque é mais veloz e tem mais capacidade de processamento, essa história de você guardar memória em cadeia tem uma séria desvantagem. O cérebro humano é o sistema mais complexo do universo. Ele tem 100 bilhões de células, os neurônios, que se comunicam a partir de sinais eletroquímicos. Agora imagine, uma teia dessa complexidade que está aprendendo e o tempo todo repassando informação, tem uma hora que ela vai embaralhar, vai produzir memórias falsas ou parasitárias ou erradas. E eventualmente o cérebro ele vai precisar de alguma espécie de mecanismo para limpar essa rede. Inclusive vários pesquisadores já testaram isso com redes neuronais computadorizadas, né? Eles testaram essa propriedade de guardar a memória em cadeia e perceberam que em algum momento realmente essa cadeia vai produzir memórias falsas, memórias erradas. Qual seria o estado ou momento ideal que teria um processo, um mecanismo para limpar essa rede neuronal? Pronto. Seria num estado onde o cérebro tivesse o mínimo de estimulação exterior possível, por exemplo, visão, e teria uma certa ativação no cérebro para esse processo acontecer. Pronto. Seria então no sono REM, o sono REM, Rapid Eye Movement, que é a fase ou estado do sono onde a gente tem a maioria dos sonhos. É aí que Francis Crick entra na história. Ele, em 1983, ele publica um artigo junto com um colega, o matemático Graham Mitchison, falando justamente da aprendizagem reversa.
E qual é o lema dessa teoria? Sonhamos para esquecer. Então, justamente, o sonho, na verdade, serve para a gente pegar memórias inúteis e jogar no lixo. Qual é a grande importância psicológica que teria os sonhos a partir daí? Para a aprendizagem reversa, os sonhos são feitos para serem esquecidos. Não há função biológica de lembrar eles. Tanto é que a maioria dos sonhos a gente esquece. Mas vejam só, se a gente aplica isso em psicoterapia, na verdade o processo de terapia é uma coisa danosa, porque a gente está tentando lembrar de coisas que eram para serem esquecidas. A gente está tentando lembrar de lixo mental. Francis Crick, então, ele aproveita a partir de sua teoria para dar uma alfinetada na psicanálise. Freud dizia que os sonhos satisfazem desejos. Ok, mas vamos lá. Um adulto normal tem de 3 a 4 horas de sono REM por noite. Um bebê tem um dobro disso, ou até mais. Aí fica a pergunta, um bebê então teria mais desejos do que um adulto, já que é no sono REM que acontece a maioria dos sonhos? E os animais, que também têm sono REM? Por exemplo, um cavalo, um tatu, que tipo de desejo ele teria, já que ele também tem sono REM? Para Crick e Mitchell, faria mais sentido pensar que o sono REM ele não serve necessariamente para uma função psicológica, mas sim para reforçar as redes neuronais em crescimento. Então pare para pensar, um adulto tem mais crescimento da rede neuronal ou é um bebê que acabou de nascer e ele está numa fase muito rápida de desenvolvimento? Agora, nos anos 90, a gente teve 2 grandes descobertas na medicina do sono que questionaram a validade da aprendizagem reversa. Alan Brown e Tom Balkin, do National Institute of Health, eles passaram 2 anos pesquisando, a partir de tomografia de emissão de posítrons, o mapeamento do cérebro durante o sono. E o que eles descobriram? Durante o sono REM, que é justamente essa fase que a gente tem a maioria dos sonhos, o sistema límbico está sobreativado. E o que é o sistema límbico? É o sistema no cérebro que está mais ligado às emoções e à memória a longo prazo. Ou seja, as emoções são importantíssimas para os sonhos, que era uma coisa que não foi prevista na aprendizagem reversa, não só não foi prevista, foi ignorada. Mais ou menos nessa mesma época, um neurologista e psicanalista sul-africano chamado Mark Solms, a partir de 300 casos clínicos onde tinha uma lesão, tinha um AVC no tronco encefálico, que é a área do cérebro que ativa o sono REM, o que ele descobre? Que as pessoas não tinham mais sono REM, mas continuavam sonhando. Essa descoberta de Mark Solms, que o sono REM e a experiência subjetiva de sonhar acontece por mecanismos diferentes, isso quebra 40 anos de paradigma que dizia o quê? Que sono REM é igual a sonho. Esse tipo de teoria que não leva em conta as emoções, diz o neurocientista Joseph Ledoux, ele aponta que isso já mostra uma dificuldade dos seus colegas de profissão de lidarem com as emoções, sempre tentando tirar a vitalidade das emoções ou tirar o seu significado. Na verdade, a ciência cognitiva, aborda um lado do cérebro apenas, aquele que tem relação com o pensamento, o raciocínio e o intelecto. A emoção é excluída, e a mente não existe sem emoção. As criaturas tornam-se almas de gelo, frias, sem vida, desprovidas de desejos, temores, tristezas, sofrimentos ou prazeres. Bom, gente, muito obrigado por assistirem, e qualquer dúvida, perguntem. Pode ser no YouTube, no Facebook, no Instagram. Neurociência é um assunto fascinante, mas às vezes é um pouquinho denso. Então, se gostaram, curtam, compartilhem, apertem o sininho para saber quando é o próximo e até lá, pense comigo.